Olá, estou aqui para apresentar mais um livro. O nome dele é Padres Apostólicos, volume 1. E ele tem aqui 331 páginas. Eu acabei de ver aqui. E ele conta algumas coisas sobre o início da igreja. Ele é resultado de pesquisas que surgiram a partir do Concílio Vaticano II, quando se propuseram a resgatar a história da igreja desde seus primórdios, para uma ênfase doutrinária, para uma ênfase ortodoxa e também litúrgica. Então aqui se encontram alguns autores. Quando eu digo autores, eu digo pessoas que compuseram as cartas que estão aqui escritas. Então são pessoas ali da época do final do primeiro século, início do segundo século, pessoas, alguns que conheceram próprios apóstolos, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João, apóstolo Paulo também. Então pessoas que foram próximas dos apóstolos escreveram cartas que não se encontram na Bíblia, embora algumas sejam de épocas da época contemporânea, mas não entrou no que a gente chama de cânon sagrado, regra de livros sagrados, mas nós vemos a importância desses livros porque nós compreendemos um pouco do contexto da época, como os cristãos viviam, como eles pensavam, o que eles aprendiam e quem eram alguns dos líderes da igreja naquela época. Então eu vou apresentar aqui algumas dessas cartas, né? A gente tem na Bíblia carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, mas a gente tem outras cartas por pessoas piedosas, pessoas de nome e de autoridade na igreja, autoridade doutrinária, episcopal, que escreveram e que não estão, como eu falei, mas que a gente tem aqui de forma preciosa. Então eu fiz aqui algumas anotações. Aqui é o volume 1, né, dos padres da igreja. Então eu fiz aqui algumas anotações. A gente tem aqui o primeiro é Clemente. Clemente, ele foi bispo da igreja de Roma. Diz a tradição que ele foi colocado como líder da igreja de Roma pelo próprio Paulo, que esteve lá. A gente vê isso no final de Atos. E Clemente, ele tem uma forte ênfase aqui na carta dele. Ele escreve aos Coríntios. Ele era bispo de Roma, mas ele escreve a igreja aos Coríntios, aquela mesma igreja que Paulo escrevera há alguns anos, há pelo menos uns 40 anos antes de Clemente escrever. Então Paulo escreveu aquelas cartas aos Coríntios, segunda carta. 40 anos depois, aqui a gente tem o bispo de Roma, ali no final do primeiro século, Clemente, que escreve também aos Coríntios. E nessa carta de Clemente, o que eu acho interessante para ser destacado é a ênfase dele, a naturalidade com a qual ele fala sobre piedade, sobre a simplicidade dos cristãos, as boas obras também. A gente vê nesses homens que eles uniam ortodoxia e ortopraxia. O que é isso? Ortodoxia é a originalidade da doutrina cristã. Ressurreição, Cristo crucificado, a vinda do Senhor para julgar os vivos e os mortos, a doutrina da Trindade. Essas doutrinas são chamadas de doutrinas ortodoxas. E ortopraxia é o que decorre da fé cristã em termos de obra. Por exemplo, obras de piedade, obras de misericórdia, obras de compaixão, obras frutos de um coração arrependido. Essas obras naturais da decorrência da fé são chamadas de ortopraxia, obras naturais, obras originais. Assim como existe a doutrina fundamental da fé, essa doutrina ela desemboca em uma vida que a gente pode chamar de vida piedosa. Então, ortopraxia e ortodoxia eram coisas muito comuns nesses homens. No final da carta de Clemente, ele escreve duas cartas aos Coríntios. A segunda ela é um pouco duvidosa. Ela não se encontra aqui nesse volume, ela se encontra em outros, porque realmente só a primeira carta que ela é mesmo autêntica, atribuída a Clemente de Roma. Mas a gente pode encontrar a segunda carta, que também é atribuída a ele, não com a mesma autenticidade, não com a mesma firmeza, mas é atribuída a ele. No final aqui da primeira carta consta uma oração dele bastante longa, que é muito rica. A gente vê ali
a simplicidade de um homem voltada para a doutrina que ele aprendeu dos apóstolos. E quando a gente lê, a gente vê qual era a doutrina, qual era o pensamento, a forma de se expressar dos líderes da igreja naquele tempo. A gente vê homens assim, de autoridade, mas a gente não vê homens arrogantes em sua teologia, homens que queriam simplesmente altas posições, queriam ser autoritários. Não, a gente vê homens servos que olham primeiramente para o Cristo crucificado, para o exemplo de humildade, dedicação e amor de Cristo, e que a partir disso desenvolvem o seu ministério. Então eu vou aqui já para outra carta, mas antes tem uma fala de Clemente que ele diz que Paulo era um exemplo de testemunho. Ele conheceu Paulo, certamente ele até teve um contato pessoal, e ele diz que Paulo, nosso irmão, fiel, obreiro do Senhor, servo do Senhor, era um testemunho para toda a igreja. Então Clemente é alguém próximo aí que reconhece a autenticidade apostólica de Paulo. Depois de Clemente tem aqui Inácio. Inácio ele dá uma ênfase à honra aos bispos. Ele diz que os irmãos devem honrar aqueles que são líderes entre eles. E Inácio ele escreve a várias igrejas no caminho para Roma. Inácio foi o bispo que sucedeu Pedro em Antioquia, certamente conhecedor ali do apóstolo Pedro, Inácio de Antioquia. E ele vai rumo a Roma, capital do império, para ser muito possivelmente morto na arena por feras, por leões. E ele, no caminho, escreve às igrejas, inclusive a igreja de Roma, que não esboçasse esforço para libertar ele do martírio, de morrer pelo nome do Senhor. Porque ele dizia assim: eu quero ser amassado, triturado para ser considerado um bom trigo de Cristo, para ser formado pão amassado para Cristo. Tal convicção que ele tinha de receber o martírio, e para ele isso era uma glória. E eles escrevem aos irmãos, exorta a fé, ao seu querido amigo Policarpo, bispo de Esmirna, e alguns outros. Então a ênfase dele é no respeito aos bispos e também no desejo dele de sofrer um martírio. A ênfase na santificação, entre outras coisas aqui. Policarpo. Policarpo é um outro pai da igreja que é contado aqui, que morreu pela igreja. Ele morreu com 86, 87 anos e mesmo idoso ele não negou a fé. Policarpo expressa a simplicidade que a gente encontra em cartas do apóstolo João, por ter sido um bispo direto, um discípulo, melhor dizendo, um discípulo direto de João. Então ele expressa aquela simplicidade carregada de uma verdade simples e objetiva que João tem na sua primeira carta. A gente vê também em Policarpo. Ele foi traído por um servo, ele foi levado à arena e diante da ameaça de ser morto, ele disse assim: a Cristo não me fez mal nenhum esse tempo todo que eu estou servindo a ele, como eu poderei negá-lo? Porque os opositores diziam: nega a Cristo e viverás. E Policarpo vai até o fim, sendo exemplo ali para a igreja diante de uma multidão. Então aqui tem muita coisa boa também que ele fala, eu não vou discorrer sobre tudo. Tem também outra parte aqui, outro escrito que é chamado de Hermas, pastor de Hermas. Ele tem uma literatura muito semelhante ao do Apocalipse, ele é carregado de símbolos. Porém, o conteúdo que é necessário frisar dele é a necessidade que o cristão tem de arrepender-se. Durante todo o livro ele fala sobre confissão, sobre confessar os pecados e ser perdoado. E produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é uma linguagem de cartas do Novo Testamento, mas que é expressa aqui também. Ele fala sobre obras de justiça. Desenvolver a piedade, desenvolver obras de justiça, desenvolver características externas que te identifiquem como cristão. Rejeita os falsos mestres, vê a conduta deles, o falso testemunho. Então, Hermas ele é muito contundente quanto a isso. Por muitos foi considerado livro digno de ser incluído na Bíblia, pelos primeiros pais ali. Sendo rejeitado
posteriormente por Tertuliano, Ambrósio, mais à frente. Mas quase que Hermas entra no cânon bíblico. Tem também aqui o penúltimo que eu quero falar, que é Barnabé. A epístola de Barnabé ele carrega uma forte ênfase alegórica da Bíblia. Ele é muito bom no sentido de orientar os cristãos simples no conteúdo bíblico, porém ele olha a Bíblia de uma forma muito simbólica. Vê as tábuas que Moisés quebrou como uma referência muito expressiva da nova aliança. Ele vê a proibição sobre comer certos animais, de proibição de se aliar, de estar próximo de pessoas que aqueles animais representam. Então ele vê uma linguagem muito alegórica. Ele é alegórico até demais, e isso dificulta ele ser aceito como parte dos livros da Bíblia. Mas ele tem coisas muito boas também. E por último, Pápias de Hierápolis. Assim como Barnabé, Pápias ele defende a questão dos 1000 anos, de que no final da era cristã, Jesus vai voltar e iniciar um reino literal de 1000 anos. Essa ideia, ela cai por terra mais para frente, porém aqui existiam alguns que defendiam isso. Isso é chamado de pré-milenismo histórico. A ideia de que Jesus vai voltar e iniciar um milênio literal, 1000 anos literais. Porém, isso não é unânime, ainda mais quando a igreja começa a se debruçar mais sobre esse assunto. Mas é algo que está aqui. Então ele olha para as eras, os tempos, os anos, a partir da criação, e diz que no ano 7000, no ano 6000, Jesus volta, e até o ano 7000 haverá o reino milenar de Cristo. Hoje, para os judeus, a gente está no ano 6000 e 5000 e alguma coisa, 5000 e tantos. Então, segundo essa teoria, quando chegar no ano 6000, será o ano que Jesus volta, e a gente vai ver aí os 1000 anos de reinado de Cristo. Porém, por vários motivos, a Bíblia, no Novo Testamento, tanto o Evangelho como carta, como Apocalipse, não é visto de forma literal para sabermos a vinda do Senhor. E hoje, por muitos acadêmicos, até na Reforma mesmo, até no contexto da Reforma, dos que preservam essa doutrina dos pais, a própria igreja ao longo dos séculos posteriores não apoiaram tanto essa ideia de um milênio literal, mas a gente já encontra aqui. Então, isso é algumas das doutrinas dos ensinos aqui, não só ensino, né, mas uma expressão da vida de pessoas relevantes para a história da igreja. Então, espero que eu tenha sido claro na apresentação aqui do conteúdo, e até uma próxima.